Olá, turma! Vamos iniciar nossa aula 30 de História com o tema Regime Militar. Iniciaremos hoje o tema Regime Militar, que vai de 1964 até 1985 e perpassa aí sobre os governos desses presidentes aqui, né? Do Castelo Branco, do Costa e Silva, do Médici, do Geisel e por fim do Figueiredo, ok? A gente vai entender um pouquinho como se instaurou esse regime no Brasil e falar um pouco sobre o governo de Castelo Branco. Então, ditadura pós-golpe, né? A gente viu o golpe como aconteceu no governo de Jango, né? Ele foi afastado do governo e aí o Brasil fica sendo governado aí pelo Ranieri Mazzilli, o presidente da Câmara, e o presidente da Câmara passa o governo então para os militares, né? O golpe durou 21 anos, teve 5 mandatos militares, como eu falei, e instituiu 17 atos institucionais. Eu vou falar o que foram os famosos atos institucionais, que eram mecanismos legais, né, que se sobrepunham à Constituição. Só isso já dá para entender que não eram legais, né? Se sobrepunham à Constituição, não tinham, tinham o tom de legalidade, né? Era para dar um tom de legalidade. Nesse período houve restrição à liberdade, repressão aos opositores do regime e censura. No dia 15 de abril, o general... Lembrando que o golpe foi no dia 1º de abril, né? No dia 15, o general Castelo Branco toma posse, tornando-se o primeiro dos 5 militares a governar o país durante esse período. Assim se inicia a ditadura militar no Brasil, que vai até o ano de 1985. Então, Castelo Branco é o governo, vai de 64 a 67. Era o marechal do Exército Brasileiro. Foi um dos organizadores do golpe civil-militar de 64. Foi nomeado presidente brasileiro após as eleições indiretas realizadas em 1964 e governou o país até 1967, conhecido por ter sido o primeiro presidente da ditadura militar. Foi responsável por implementar as bases do sistema de repressão que caracterizou o país nesse período, e era tido como um militar da linha moderada. Agora eu vou explicar por que existia essas linhas, né? Linha dura e linha moderada. Na verdade, quando o golpe foi dado, com apoio de muitos órgãos, instituições e de setores da sociedade, como a classe média, a intenção era afastar Jango. A intenção, né, que se projetava era afastar um possível governo que simpatizasse com o comunismo e, depois de um tempo que as coisas estivessem organizadas, se restabelecer a democracia através de um processo eleitoral. Tanto é que eu pus essa imagem aí, duas figuras aí nessa imagem. Carlos Lacerda, que apoiou o golpe de 64, e o Castelo Branco. Então, Carlos Lacerda foi a favor do golpe na intenção de, quando se restabelecesse a democracia, e essa era a intenção a princípio dos militares, ou de um grupo dos militares, por isso que eu chamo desse grupo moderado, era realmente restabelecer essas eleições, o que não aconteceu, né? E a gente vai ver mais tarde que o próprio Carlos Lacerda se arrepende desse golpe, né? Se coloca contra os próprios direitos políticos dele próprio, foram cassados. As próprias pessoas que apoiaram o golpe, por isso que muitos falam, alguns historiadores falam que foi um golpe dentro de um golpe, né? Porque esse golpe teve o apoio dos empresários, teve o apoio da UDN, de alguns partidos políticos, da classe média, e depois os militares eles dão um golpe nesse próprio grupo que os apoiou. Ok?
Os atos institucionais, muito importante para a gente poder falar e entender o que foram os atos institucionais. Então, conhecido como AIs, né, suas iniciais eram leis autoritárias que serviam para dar um caráter legal aos mandos e desmandos dos militares. Então, já que o que pairava legalmente era ainda a Constituição Democrática de 1946, para que aquele golpe tivesse um caráter legal, era preciso aprovar uma lei que se sobrepusesse à Constituição vigente, né? Uma, uma forma meio tapa-buraco, vamos dizer assim, de tentar dar um caráter legal, de oficializar aquele governo, né? De dizer que não se tratava de um golpe, que foi um golpe legal. Então essa era a função dos atos institucionais. Foram lançados 17, né, atos institucionais, mas os mais famosos foram os primeiros 5, né? Porque depois do ato institucional número 5, não precisava mais de ato institucional nenhum, porque a gente vai ver lá na frente, né? Que o ato institucional dizia mais. O ato institucional número 5 dizia mais ou menos assim: eu mando e pronto. Não tem mais conversa. Então, do 5 por diante, já não interessava mais a matéria do ato institucional. E aí, eles foram aos poucos pondo aí esse regime da forma que os militares queriam. Vamos dar uma olhadinha aí no ato institucional número 1, que inicia, inclusive, o próprio regime militar, né? Qual a função do ato institucional número 1? Oficializar o governo. Então, modifica a Constituição de 1946 quanto à eleição, ao mandato e aos poderes do presidente da República. Confere aos comandantes e chefes das Forças Armadas o poder de suspender direitos políticos e cassar mandatos legislativos. Então, muitos políticos, já no ato institucional número 1, foram cassados, né? Principalmente aqueles ligados, aqueles que apoiavam o governo anterior de Jango. Excluía a apreciação judicial desses atos, ou seja, não dava possibilidade de defesa jurídica, né? E de dar outras providências. Então, o ato institucional número 1, lançado em 9 de abril, antes da posse, inclusive, de Castelo Branco, dava poderes para que o presidente pudesse assumir oficialmente, ok? Poderes legais, ok? O ato institucional número 2, de 27 de outubro de 1965, modifica a Constituição do Brasil de 1946 quanto ao processo legislativo, as eleições, aos poderes do presidente da República, a organização dos 3 poderes, suspende garantias de vitalicidade, inamovibilidade, estabilidade e a do exercício em função de tempo certo, ou seja, os funcionários públicos que tinham essas garantias perderam essas garantias, né? Muitos funcionários tiveram funcionalismo público, muitos perderam seus cargos e perderam qualquer direito sobre esses cargos, né? Excluir a apreciação judicial, da mesma coisa, né? Nos atos praticados com suas normas e atos complementares decorrentes, ou seja, você não tinha como recorrer. E o principal ponto é que dá fim aos partidos políticos. É nesse momento que os políticos como Carlos Lacerda, que apoiam o golpe, se voltam contra o governo militar, porque eles atingem a base da democracia, que são os partidos políticos, né? Então eles fecham todos os partidos e reúnem os partidos em 2 grupos, o chamado bipartidarismo, né? Dois grandes partidos, a Arena e o MDB. A Arena seria o partido dos que são a favor do golpe, da ditadura, enfim, era o partido ligado aos militares, e o MDB, o partido de oposição, que era uma oposição fake, né? Porque já no ato institucional número 1, os políticos da oposição já haviam sido cassados. Então era um faz de conta de que existia ainda política e representação partidária no Brasil.
Então, alguns dados levantados aí pelos historiadores a Lilia Schwartz e a Louise Starling, né, afirmam que 2.990 cidadãos, dos quais 1.313 eram militares que foram compulsoriamente enviados para a reserva, perdendo até mesmo o direito à aposentadoria. Eram aqueles que eram contra ao golpe, né? O historiador Boris Fausto afirma que 1.400 pessoas da burocracia civil e 1.200 das Forças Armadas foram expurgadas por causa do Constitucional número 2, que dava possibilidade do governo fazer isso, né? A União Nacional dos Estudantes, por exemplo, teve sua sede invadida e incendiada até mesmo antes do decreto do Arte Adicional número 1. As ligas camponesas também sofreram dura repressão, tiveram parte de sua liderança assassinada e o movimento foi desagregado ainda em 64. Já em 1964, 41 deputados federais tiveram seus direitos políticos cassados. Desses, 20 pertenciam ao PTB, que era o partido de João Goulart, né? Então houve uma caça às bruxas realmente, atropelando qualquer lei, qualquer direito que essas pessoas tivessem preservados ainda pela Constituição de 1946, graças aos atos institucionais número 1 e número 2. Ok? Foi criado o crime de subversão no Brasil, né? Que foi um outro aparato repressivo, foi o uso dos inquéritos policiais militares, os IPMs, né? Era um mecanismo de repressão e investigação utilizados para combater todos aqueles que enxergavam, todos aqueles que a ditadura enxergava como subversivos. Então, os usos desses inquéritos era uma forma de repressão, evidencialmente, né? Somente nas primeiras semanas após o golpe, mais de 700 inquéritos foram criados e mais de 10.000 pessoas tornaram-se réis desses inquéritos, simplesmente pelo fato de serem contra o governo. Qualquer pessoa que fosse contra o governo era acusada de ser subversivo, né? Agora, óbvio que isso abarcava não pessoas comuns, né, mas eram as pessoas que politizadas, né, as pessoas que se envolviam em política naquela época, que tinham ideologias políticas vigentes. Então essas pessoas realmente foram perseguidas, né? Tem aí a capa da Revista Brasileira. Acredite, essas crianças foram presas e banidas do Brasil. Mais de 40 anos depois, elas contam como sobreviveram, a quem não tenha conseguido, né? Acredito, até procurei essa matéria, não achei, depois eu vou passar para vocês. Acredito que essas crianças sejam filhas de pessoas, né, de pessoas consideradas subversivas e foram afastadas junto com os pais. Alguns, outros não, outros os pais foram mortos, presos, enfim. Situação extremamente delicada e triste, né, do Brasil nesse ponto aí. Frente Ampla. O que foi a Frente Ampla? Né, a Frente Ampla foi um grupo político criado em 1966, ou seja, após o AI-2. Vejam aí, né, o AI-2 é de 65, de outubro de 65. Então, após o bipartidarismo, foi criada essa Frente Ampla, reunindo o conservador Carlos Lacerda e seus antigos adversários de centro-esquerda, JK, Juscelino Kubitschek e João Goulart, que estava no Uruguai, né, exilado. Qual era a função, né? Eles achavam que se unindo por serem políticos de populares que tinham apoio, eles poderiam reverter o quadro, né? Poderiam fazer com que a população os apoiasse contra o regime militar. E obviamente que o Carlos Lacerda, que é esse aqui, né, se arrependeu, né, de ter utilizado esse método para poder servir de caminho para um dia ele chegar ao poder. Ele viu que essa forma acabou, inclusive, o afastando. Após essa frente ampla, esses políticos aí passaram a ser espionados, né, pelos militares, principalmente JK,
pela sua popularidade e pela sua possibilidade de convencimento das massas, né? Então eles tiveram que ficar bem caladinhos. O Carlos Lacerda foi morar nos Estados Unidos. O Jango nunca retornou ao Brasil, né? Ficou no Uruguai. Se retornasse seria preso, torturado, enfim. E o JK, muitos suspeitam que ele morreu em 68, num acidente de carro. Muitos suspeitam que foi uma armação, né? Fazia parte do modus operandi dos militares mexer aí no carro. Enfim, mas não existe provas, nem a Comissão da Verdade conseguiu saber se isso realmente foi um acidente ou foi um acidente forjado, né? Enfim, mas a Frente Ampla, apesar de unir três grandes nomes, né, políticos nacionais, eles não conseguiram reverter o quadro, porque, pelo contrário, os militares eles passaram a agir a partir de 68 de forma muito mais dura. O próprio Castelo Branco ele foi afastado em 67 para que entrasse um presidente da linha mais dura, que é o Costa e Silva, que a gente vai ver nas próximas aulas. Aí a gente tem o ato institucional número 3, do dia 5 de fevereiro de 1966, que trata, né, dispõe sobre as eleições indiretas nacionais, estaduais e municipais. Permite que senadores, deputados federais ou estaduais, com prévia licença, exerçam o cargo de prefeito de capital de estado. Exclui a apreciação judicial, de a mesma coisa, né? Você não podia recorrer, não tinha apreciação, você não podia recorrer a um tribunal a respeito disso aí. O que é que o ato institucional 3 diz, em suma? Ele afasta políticos locais, né, governadores de estado e prefeitos de capitais ou de cidades grandes, como Campina Grande, por exemplo. Teve o seu prefeito, na época, Newton Rick, né, foi afastado, e muitos foram substituídos ou por militares ou por pessoas ligadas aos militares. Isso não agradou em nada, né, aqueles que tinham pretensões políticas, porque praticamente se encerra a democracia, a tentativa política, inclusive não só a nível federal, mas agora a nível municipal e estadual. E no dia 12 de dezembro de 1966 é lançado aí o ato institucional número 4, que tinha o objetivo de estabelecer uma Constituição, que foi a Constituição de 1917, que é uma Constituição ortogada, né? É imposta, por isso que muitos nem consideram como uma Constituição, por ser algo forçado, né? Algo imposto. Então, esses foram os primeiros atos institucionais, os 4 que foram decretados no governo de Castelo Branco. O ato institucional número 5 foi no governo posterior, e na aula posterior a gente fala. Vamos ver como é que andava a economia nesses primeiros anos de regime militar. Então, a política econômica de Castelo Branco é caracterizada pelos historiadores como uma política de austeridade. Os objetivos principais desse governo foram o controle da inflação e do endividamento público. Visando alcançar isso, foi criado o Plano de Ação de Governo, Econômica do Governo, o chamado PAEG, né? Em que consistia esse plano para poder alcançar esses objetivos. Em medidas, quais eram essas medidas? A primeira é a política de controle de reajuste salarial, ou seja, os salários sempre eram reajustados abaixo da inflação. Então, os trabalhadores passaram a ganhar menos, certo? Controlou as greves, criou a lei de greve, ou seja, algo que favorecia os empresários, era proibido fazer greve. E criou o FGTS, né, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que hoje muitas pessoas veem como algo positivo, mas a gente sabe que o que é o FGTS? É pegar um pedacinho do seu salário, se eu não me engano é 8%, e guardar num canto para quando você for demitido você poder desfrutar disso aí. Isso facilitava a demissão de funcionários, porque você tinha um fundo guardado para que você pudesse utilizar.
muitos dizem que o FGTS seria melhor administrado pelos donos, né, do dinheiro, que é o próprio trabalhador. Então essa política de austeridade implementada pelo governo Castelo Branco alcançou os objetivos pretendidos pelo governo. Ora, o trabalhador ganhando menos, né? O governo gastando menos, não havendo greves, a produção industrial agradeceu. Então, óbvio que isso teve resultado. Então, a inflação começou a cair. O PAEG é enxergado pelos historiadores como um plano do governo criado para atender aos interesses dos grandes empresários do Brasil, pois dificultava as condições para o aumento salarial e facilitava a demissão dos trabalhadores com o FGTS. Na verdade, foi isso, né? Peraí, deixa a gente voltar. Então, assim, no plano econômico do governo Castelo Branco, o PAEG ele consegue alcançar o objetivo que é segurar um pouco ali a inflação e o endividamento público, né? A gente vai ver que durante o governo militar, o Brasil ele alcança saltos de desenvolvimento econômico grandes. Tem um período que é chamado até de milagre econômico. Muitos classificam o PAEG como o início desse processo, né? Mas é óbvio que os Estados Unidos estavam por trás. Finalmente, os Estados Unidos têm um governo que colabora 100% com eles, né? E aí eles patrocinam de certo modo, financiam de certo modo o governo militar, o que gerou para o Brasil, num período pós-ditadura, né, no nosso período atual, uma dívida enorme produzida nesse período aí. Né? Se os Estados Unidos abriu a carteira para os militares mamaram, né, pegaram o dinheiro e a gente ficou com a dívida. A verdade é essa, mas a gente vai analisando isso ao decorrer das aulas, né? Então, a princípio, a gente saber como um golpe foi feito, a gente já viu na aula passada, né? Jango foi afastado, no dia 1º de abril, o Congresso decreta a vacância, a ausência de presidente, Raniero Mazzilli toma o poder, Raniero Mazzilli entrega o poder ao Castelo Branco, certo? Castelo Branco então torna-se aí o primeiro presidente militar, decreta, os atos institucionais são decretados, né? Dando oficialidade àquele governo, e eles não param, decretam um ato institucional que oficializava aí o governo, o outro ato institucional que fechava os partidos, criava apenas 2 partidos, o terceiro ato institucional que tirava o poder dos governadores e dos prefeitos, para não haver nenhuma organização de governadores contra, né, o governo militar. O ato institucional 4 cria logo uma constituição, leis específicas para os militares, né, sem consultar ninguém, eles simplesmente empurram essa constituição. No campo econômico você tem o PAEG, né, e você tem aí uma série de medidas que acabaram tendo resultado. Quem é que reclamar dessas medidas, né? Por exemplo, você proíbe greve. Os trabalhadores que iriam fazer greves eram presos, eram debaixo de surra, né? Quem é que ia fazer greve sabendo que era proibido e você estava a custo ali, sua vida estava em perigo? Até os próprios organizadores dessa greve. Ok? Tchau, tchau.